Bebeto Galvão, deputado federal pelo PSB, marcando presença aqui nesse sábado, dia 12, nas solenidades inerentes aos 119 anos de emancipação política do município de Jaguaripe. Deputado, o que dizer da importância dessa data para os anais da história do município e, por extensão, da gestão municipal? Olha, é uma história recheada de lutas e vitórias que se insere no contexto histórico da Bahia e do Brasil, porque aqui, ao longo do processo de fundação e de emancipação política do município de Jaguaripe, nós tivemos a Batalha do Funil, e foi uma importante batalha que reafirma este processo de independência e que se soma às lutas do Estado da Bahia para nos livrar do jugo português, extremamente importante. Aqui é sede de um dos mais belos patrimônios histórico-cultural da Bahia, o que memorializa a ação de um povo, mas também parte de uma cultura no limite do que nós fomos como um país que recebeu portugueses. Portanto, nós temos aqui um patrimônio histórico-cultural, como a igreja, como o Paço Municipal, extremamente importante. Um povo laborioso e que ajudou a constituir uma matriz econômica das mais importantes, que é a própria pesca e as marisqueiras, mas que esta atividade ela atua no sentido de manter as famílias, gerar renda, mas ao mesmo tempo ela coexiste com a condição de preservação ambiental desta bela cidade com suas praias, né, e que sua gente sabe cuidar de modo tão importante, tão relevante do meio ambiente. A esta trajetória, portanto, neste ano em que comemoramos 119 anos de emancipação política, eu considero essa data magna como um momento de culminância dessa história. É óbvio que daqui para frente, o passado e o futuro devem dialogar permanentemente para novos desafios. O desafio da gestão pública no município, no momento que vivemos uma crise federativa, em que os nossos municípios vivem à míngua, lhes faltando recursos, inclusive para investimentos em saúde, em educação e infraestrutura, eu considero como vitoriosa uma cidade que chega aos seus 119 anos e a gestão é marcada por compromissos, né, com a população e manutenção de serviços extremamente relevantes à vida do cidadão e da cidadã. Ao lado desta condição, nós temos também a estrada da 001, a estrada que liga a 001 à própria querida cidade de Jaguaripe, como um desafio da sua reconstituição, já que houve uma pavimentação, ela quase que se dissolveu, e o nosso governador, quando aqui esteve, anunciou alvissareiramente a notícia de uma nova licitação para fazer a requalificação dessa nossa estrada. Portanto, eu acho que temos o que comemorar, além das inaugurações, né, temos que comemorar, sobretudo, né, a criatividade, a disposição e a luta do nosso povo para, entre o passado e o presente, garantir a memória das lutas e das conquistas da querida cidade de Jaguaripe. Da minha parte, eu tenho contribuído, emendas na área da saúde, já executadas, inclusive, pelo próprio município, para ajudar a dotar o município de uma rede própria, mas também de condições de atendimento à população, porque saúde é vida, e eu tenho esta compreensão. Ainda há pouco conversei com o pároco do município, dizendo a ele da minha inteira disposição de atuar no sentido de ajudar o município como membro da Comissão Mista do Orçamento Geral da União, mais uma vez, e que devo assumir a subrelatoria, uma das subrelatorias, e a possibilidade, inclusive, da subrelatoria de Cultura e Patrimônio Histórico Nacional. Ter como parte também de um compromisso, conversar com o IMPAC para uma visita técnica, o próprio IFAM, a fim de trazer condições e eu possa apropriar ao orçamento da União ou individualmente apresentar uma emenda que possa ser de fundo a fundo, visando requalificar este belo patrimônio. A igreja, eu digo sempre, não é da cidade, não é a igreja, a catedral não é só dos religiosos, desculpe, a catedral é da cidade, como patrimônio histórico-cultural. Por isso, a nossa presença é para parabenizar, nos solidarizar, nos congratular com o povo da querida cidade de Jaguaripe. Deputado, qual a sua opinião sobre todo esse imbróglio, toda essa situação política e jurídica que acabou culminando com a prisão do presidente Lula?
Olha, de fato nós vivemos tempos tenebrosos em que a crise política, ela foi de certa forma criminalizada, a política foi criminalizada, gerando esta crise política e incertezas que marcam a vida da sociedade nessa atual conjuntura. E essas incertezas, obviamente, derivam da própria crise política, em que o cidadão não consegue se enxergar num futuro próximo, enxergar a sua própria condição de vida, de um lado. Do outro, os investidores internacionais não têm a segurança necessária para vir ao Brasil, mesmo no momento em que há um fluxo de capitais dos mais importantes em todo o mundo e que o Brasil deveria merecer parte desses investimentos. Há uma retração dos investidores internacionais em função da crise política. Os investidores nacionais, da igual forma, têm temor em realizar investimentos no Brasil, o que gera uma piora no ambiente de negócios do Brasil. E esta crise política, ela condicionou a crise econômica, e que temos 2 anos de recessão, agora estamos saindo da recessão técnica, 2 anos de recessão, em que esses 2 anos nós torramos 8% das riquezas nacionais, 8 das riquezas nacionais que construímos em 12 anos. Isso é lamentável, porque quando você torra a riqueza nacional, você aprofunda o grau de empobrecimento do cidadão e da cidadã. E quando a crise é tamanha econômica, como nós estamos vivendo, ela conduz a uma outra crise, que é a crise de natureza social, em que 14 milhões de desempregados neste país, um flagelo social dos mais graves da vida nacional. E a essas crises se somam, portanto, uma hipertrofia dos poderes institucionais desse país, em que o legislativo tem sido canibalizado pelo executivo e o executivo sendo canibalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Neste mar de incertezas, o cidadão, não tendo as suas demandas de certa forma atendidas, se vendo premido do emprego para dignificar a sua família, se vendo em condições em que a saúde lhe falta, a educação não é plena para dotar os nossos filhos de condições e habilidades capazes de conduzi-lo a uma disputa no competitivo mercado de trabalho de igual para igual. Então, esse déficit educacional gera incertezas, marca, portanto, uma atitude do nosso povo de intranquilidade com o momento que nós vivemos. E você tem, portanto, nessa trajetória, na criminalização da política, alguns que fizeram malfeitos, que estão aí soltos, mas outros que seletivamente estão sendo escolhidos para pagar um preço. E nessa seletividade, por exemplo, estão escolhendo o presidente Lula, que até agora não apareceu qualquer prova material. E no direito penal, a prova material ela é contundente, ela é que forma o juízo para a decisão do juiz. O que nós temos é um conjunto de hipóteses levantada pelos investigadores da Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro, que dizem que havia uma possibilidade do presidente ser o dono porque teria reservado este apartamento para a compra. Teria reservado, não se configura materialmente a condição da compra, porque não houve pagamento, não há escritura que consolidaria, portanto, a materialidade do crime e não há quem pagou, portanto, este empreendimento. O que nós vimos aqui, a despeito de toda essa crise, do impeachment da presidente Dilma, da luta que o novo centro de poder realizou, já que não ganhou a eleição em últimos 12 anos no voto popular, e perdeu inclusive a última de 2014, fazer uma disputa política no âmbito do Congresso e na Justiça, e parte da Justiça incorporou esse discurso das oposições, e eles ficaram, de certa forma, claudicantes aqui, porque tomaram no tapetão a presidência da República, não mudaram o país, piorou as condições de vida do povo, a corrupção aumentou e o que eles desejavam era tirar o presidente Lula do coração do povo. Não conseguiram, porque as pesquisas atestam a liderança do presidente Lula. Quando fizeram tudo e não conseguiram tirar Lula do coração do povo, utilizaram um braço da justiça para atuar politicamente, a fim de interditar aquilo que só o povo poderia fazer, que era dar a Lula o direito de ser presidente e ser julgado pelo povo. Tanto não há materialidade. E neste caso específico, enquanto o presidente Lula pena, numa atitude, na minha opinião, de desserviço constitucional, porque a Constituição garante o direito individual e é cláusula pétrea
do cidadão o trânsito em julgado, para que ninguém seja criminalizado, apenado antes do trânsito em julgado. O que importa dizer, até o STF, ele teria que recorrer ao STF e ele foi interditado no seu direito constitucional. Enquanto isso, Aécio, que foi pedido, 2 milhões está solto, o mensalão do PSDB de Minas Gerais está solto depois de 20 anos. Do PMDB, diversos líderes estão soltos, que foram pegos com malas de dinheiro na mão, o Rocha Loures, inclusive, e o presidente Lula, sem materialidade do crime, fizeram uma interdição política para que ele não possa ser novamente o presidente da República. Mas por mais que façam, ele ainda continua e continuará no coração do povo como o governante. E que, ao sentar-se na cadeira presidencial, fez o governo para quem mais precisa, para os pobres. Porque quem precisa do governo são os pobres. Rico pode se virar por si só. Por isso, a nossa crença na forma do nosso povo decidir nas eleições de 2018, chamando o feito à ordem, restabelecendo essa condição e elegendo um candidato que tem a ver com o sentimento, com a luta e com o desejo do povo para restituir um ciclo de crescimento econômico, de justiça social, de repactuação das políticas sociais e de crescimento do nosso povo com trabalho e renda. E é isso que nós queremos. A desistência de ACM-Neto facilita a trajetória política do governador Rui Costa com relação à reeleição? Olha, o governador Rui não escolhe com quem concorrer. Nós trabalhamos o tempo todo, andamos a Bahia inteira. O nosso governador Rui cresceu muito em função do trabalho realizado, cresceu pelos investimentos feitos, pelo sentimento do povo identificar no governador Rui esta condição, até chamá-lo do governador correria, e esta condição elevou as condições eleitorais do nosso governador Rui. Então ele não escolhe se Neto participando ou não participando. Nós trabalhamos e continuamos a trabalhar como se tivesse esse candidato, o ACM-Neto, na corrida eleitoral de 2018. O fato é que Neto se tornou um pau de carreira. Enquanto Rui é correria, Neto se tornou um pau de carreira. Correu da eleição. E correu porque associou a sua imagem exatamente a Michel Temer e a agenda de Michel Temer. Quando ele viu que as posições políticas dele estavam equivocadas e que ele pretendia, uma vez tirando Dilma com o PSDB, era exatamente ter a condição de cooptar os prefeitos e não o fez na Bahia, porque o povo sabe quem é Temer e sabe quem são seus aliados, ele perdeu densidade, viu que perderia a eleição e entre a condição de perder a eleição e entre a condição de ser candidato e perder a eleição, ele se manteve à frente da prefeitura. Portanto, ele correu da aventura. E nós não vamos escolher com quem disputar. Claro que a oposição terá candidato e nós vamos disputar esta eleição muito claramente, fazendo com que o nosso governador Rui tenha majoritariamente os votos dos baianos que assim desejam reconduzi-lo para o governo do Estado mais uma vez.